Vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Aleluia. Provérbios 8, 30 diz assim: eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora abre em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Para terminar, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aliás, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis, fundados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Eu fui feito seu ministro, segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desse mistério, dessa glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Amém, queridos? Bem, vamos começar. O Pai tem uma paixão. E a paixão do Pai, o amor do Pai é o seu Filho. Deus não tem olhos para outro que não seja o Filho. É por isso que nós precisamos estar no Filho. Porque Deus só tem olhos para o Filho. Amém? O Filho é a delícia de Deus. O Pai é aficionado pelo Filho. É por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo mais de 200 vezes nas suas epístolas. Ele diz que nós somos um monte de coisa, mas em Cristo. Porque em Cristo nós somos o que somos. Mas fora de Cristo, só há uma expressão que pode designar qualquer coisa que estiver fora de Cristo: nada. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus.
O Filho é a nossa única esperança. O Filho é o nosso único amor. Isso é o Evangelho. O Evangelho nunca foi um conjunto de coisas que melhorassem a nossa vida, mas o Evangelho é a expressão da glória de Deus, que é o Filho. João diz: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aquela pergunta de Moisés, mostra-nos a tua glória, ela é revelada no Filho. Aleluia. Nós devemos ser apaixonados pelo Filho. Nós não devemos pensar em outra coisa se não fosse nele. O tempo inteiro, todo o tempo. Atos 5:42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, eles não faziam outra coisa senão ensinar que Jesus era o Cristo. Aleluia! Atos 28:23 diz que um dia, tendo marcado um dia, foram até Paulo, que estava preso, e desde de manhã até a noite, ele procurava convencê-los com bom testemunho a respeito de Jesus, pela lei e pelos profetas, provando que ele era o Cristo e também a respeito do reino de Deus. Então a igreja inicial, ela tinha um único objetivo, um único foco, só olhavam para uma pessoa, o Filho. Aleluia! Pessoas assim entregaram suas vidas, pessoas assim foram martirizadas, pessoas assim, a Bíblia diz que eles se alegraram, porque foram achados dignos de serem perseguidos por causa do Filho. Não era igual hoje não, irmãos. Primeira perseguição, a gente começa a correr para as campanhas, para Deus afastar a perseguição. Se bem que a gente não pode ser perseguido por causa do nosso mau caráter. A Bíblia não diz que bem-aventurados perseguidos. A Bíblia diz bem-aventurados perseguidos quando essa perseguição for a respeito de coisas do reino de Deus. Quando essa perseguição tiver alguma coisa a ver com a pregação e com a palavra do reino. Essa é uma boa perseguição, é uma boa aflição. Essa aflição que não é gerada pelo nosso mau testemunho ou pela nossa vida desregrada, mas é uma perseguição e uma aflição gerada pelo Cristo. É disso que Paulo fala quando ele diz: eu quero cumprir o restante das aflições de Cristo. Porque se Jesus foi perseguido, não foi por causa de nenhum tipo de erro nele, mas foi por causa da palavra que ele carregava. Aliás, ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo. Amém, amados? Isso é uma igreja madura que falava do Cristo. Então, Provérbios diz que, esse Provérbios 8 fala da sabedoria, e se a gente estudar um pouquinho mais, a gente vai entender que essa sabedoria é o Cristo. É o Senhor Jesus, o Cristo Jesus, do qual o João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o arquiteto de todas as coisas que Deus fez. Aleluia! Ele é o princípio, né? Mais do que o tempo, mas é a base de tudo. Então, irmãos, eu quero dizer isso para nós. Nós precisamos enxergar Jesus dessa forma. Quanto mais conhecermos Jesus, mais seremos capturados pela pessoa, pelo conhecimento da pessoa dele, menos pelas obras dele. Ainda estamos agarrados em coisas que a gente quer que ele faça para nós, e precisamos desagarrar disso. Por favor, irmãos, vamos nos desagarrar disso. Alguns estão deprimidos, cansados, aborrecidos, angustiados. Eu não estou falando de vocês, estou falando de todos, de nós.
porque tem uma compreensão errada de quem Ele é. Nós nascemos, irmãos, numa geração em que desde cedo somos ensinados de que nós somos o centro de tudo. Parece que Deus está trabalhando para o nosso favor. E a gente usa até um versículo e diz, olha, todas as coisas que acontecem com a gente cooperam para o nosso bem. E a gente esquece que no versículo seguinte diz que esse bem é ser conformado a essa delícia que é a delícia de Deus. Então tudo vai cooperar sim para o teu bem, mas qual é o teu bem? Qual é o meu bem? Ser conformado a esse que é a delícia de Deus, para que eu e você também sejamos a delícia dele. Porque Provérbios vai dizer que eu era a delícia do Pai, mas eu achei as minhas delícias nos homens. Aleluia! Se você soubesse, irmãos, o quanto Jesus ama você, se você soubesse o quanto o Filho ama a sua igreja, se nós soubéssemos o quanto, assim como o Pai é aficionado pelo Filho, o quanto o Filho é aficionado pelo Pai. Então nós precisamos entender, irmãos, esse amor de Deus, esse amor do Filho para conosco. Efésios vai dizer que esse amor é tão grande que Ele se entregou por nós. Um amor sacrificial. Quanto custou o amor de Jesus pela sua igreja? A sua vida. O seu sangue. Isso é muito mais do que apertar a mão de alguém e dizer, Jesus te ama e tem um grande plano na sua vida. E alguém do outro lado pensa, o que será? Será que vai trazer alguma coisa boa aí para mim? Uma casa, um carro? Ou então meus negócios vão começar a prosperar? Sabe, irmãos, quando nós temos um filho, quando uma águia tem um filho, e essa águia não entende que ela não foi chamada para ficar no ninho, mas ela foi chamada para habitar no alto das rochas. Sabe o que a mãe faz? A mãe torna o ninho da águia um lugar insuportável de se viver. Então ela vai pegar espinhos, ela vai pegar e vai colocar ali, para que o filho entenda que o ninho não é o lugar dele. Assim também, irmãos, alguns de nós vamos orar a vida inteira para Deus limpar o ninho, e Deus nunca vai limpar o seu ninho. Mas Deus quer que você voe e assuma a posição que Ele tem esperado, que a tua natureza foi estabelecida para andar nesses lugares. Então é por isso, irmãos, que quando nós não temos conhecimento do mistério oculto, séculos e séculos escondido, mas para a geração do Senhor Jesus, a geração que nasceu depois da cruz, foi revelado. O nosso ninho é a nossa terra, é onde a gente nasce, é onde o nosso pezinho está, é o nosso casamento. Casavam-se e davam-se em casamento, compravam e vendiam, são os nossos negócios. É a nossa vida, essa vida maravilhosa, que faz muitos entrarem na igreja e pedir uma bênção para Jesus, como o filhotinho de águia
pediria para a mamãe: mamãe, me dê um ninho confortável. E você acha que Jesus vai atender essa oração? Se quiser ficar teimando, continua. A terra, o ambiente, o chão, a carnalidade, a vida natural, não é o nosso destino. Embora a gente tenha nascido ali, a gente precisa começar a entender que nós não somos dali. Nosso lugar é no alto da rocha. Então, Cristo é a delícia de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo, porque a gente tem uma única esperança: ou a gente está em Cristo, ou a gente não tem nada. Existem pessoas que ainda têm a ilusão de achar que porque são evangélicos, Deus tem um grande plano na sua vida, e ficam esperando Deus fazer algo. Não, Deus não vai fazer algo na vida de alguém que não estiver no Cristo, em Cristo. Aleluia! Então, para onde nós devemos ir? Para Ele. Mergulhar nessa fenda dessa rocha. Você já imaginou quantos pedaços e quanta fenda tem no corpo de Jesus crucificado? E eu vou só te dar uma dica. Antes de ser crucificado, ele foi açoitado com 40 açoites. E o chicote, irmão, quando batia uma vez, não abria só uma fenda, não. Cada vez que batia, abria um monte de fenda. Então você imagina 40 vezes açoitando um homem, abrindo na rocha uma fenda, para que eu e você pudéssemos entrar por ela e pudéssemos ver a glória de Deus em Cristo. Não, ele não morreu para que você continuasse fora, e aí ele morre e recebe a autoridade e vem te dar uma autoridade. Não, toda a autoridade está nele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda vitória estivesse concentrada em um só homem. Não sobra nada para você se você não estiver em Cristo. Não, eu não vou ser um pregador de sucesso. Seria uma irresponsabilidade pregar que você vai ser abençoado sem estar nele. Quando nós mergulhamos na rocha, quando Moisés disse: eu quero ver a tua glória, ele diz: entra na rocha. Sabe o que vem? Uma mão coloca e esconde Moisés. Sabe, irmãos, aonde está Moisés? Acabou, não tem mais Moisés. Eu vou esconder você. Acabou todo plano de sucesso pessoal, acabou toda a carreira solo, acabou toda oração individual. Me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso. É coisa de quem não está dentro dele, porque quando eu e você estamos nele, nós estamos escondidos nele. E tudo que a gente pede, a gente já não pede mais por nós, a gente pede porque Ele em nós está clamando. Como diz o Gálatas 4, é o Espírito dele que por nós intercede em direção a um único objetivo: Abba Pai. Sabe o que quer dizer Abba Pai? Muito mais do que paizinho querido. É um clamor pela filiação. É um clamor para dizer: eu quero ser semelhante a Ele. Eu quero ser filho, assim como Ele é o filho. Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos.
Ah, eu não pensava que o evangelho era isso. Então você nem crente é. Eu não pensava que o evangelho era isso. Então é uma grande possibilidade de você nem nascido de novo ser. Mas eu frequento igreja, porta aberta, entra qualquer um. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, não existe nada. Então Ele é a única delícia do Pai. Mas sabe o que é a riqueza do Evangelho? E Paulo vai dizer que isso é um mistério. Ele diz, o mistério é que esse Evangelho foi pregado aos gentios, para que Ele achasse nos homens a sua delícia. Não, eu não quero essa glória para mim, Senhor. Assim como o Senhor me ama, eu também amo os homens. E eu quero trazer esses homens para dentro de mim, a fim de que não foi isso que ele orou em João 17? A fim de que nós sejamos um, eu e eles vamos sermos um, e aí nós vamos ser um contigo. Meu Pai! Ei, olha para cá, você ainda vai ficar pedindo pela tua empresinha? Pela tua casinha? Pelo teu carrinho, para Deus abençoar o teu sonhozinho? São essas coisas que ainda nos movem. O casamento, o comprar, o vender, o pisaram no meu pé aqui. São essas coisas que ainda movem a gente para orar. Não entendemos ainda o que é o Evangelho. Mas glória a Deus, queridos, porque eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Paulo diz reconciliação. Diga comigo, reconciliação. Por 2 vezes ele usa essa palavra, ministério da reconciliação. Agora pense, o que é reconciliar? É simplesmente juntar? É o quê? É voltar ao estado original que foi quebrado. Então, quando eu digo que o marido reconciliou com alguém, ou com uma esposa, ou a esposa com o marido, ou uma amizade que nós reconciliamos, é sinal de que um dia nós tivemos, amém ou não? E de alguma forma foi quebrado, e agora a gente precisa reconciliar. Então, na verdade, não é fazer algo novo, é voltar àquilo que já era no princípio. Aleluia! E a Bíblia diz que no princípio era o verbo. Mas Efésios 1,4 também diz que também existe um outro princípio. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. A maior desgraça do homem é tentar a carreira solo, irmão. A maior desgraça da humanidade é: Jesus, me ajuda para eu fazer as minhas coisas. Eu te confesso que até a oração muda quando a gente fica mais maduro. Porque você já não vai dobrar o joelho e falar, Senhor, ajuda-me, me ajuda a fazer isso. Não, você já não consegue mais orar assim. Você fala assim, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer fazer através desses braços. Ó Espírito Santo, me guie para que eu faça somente aquilo que o Senhor quer fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus não tem plano nenhum em abençoar os nossos projetos. Ah, pastor, mas você sabe que eu sonhei uma coisa e deu certo? Mas quem falou, irmãos, que nós fomos chamados para fazer coisas certas? Às vezes coisas fora da presença de Deus dão certo. É só olhar para o mundo aí, querido. Quantos projetos bem-sucedidos que foram iniciados, levantados, prosperados, e são hoje gigantes no mundo e sem nunca ter sido
feito uma oração sequer. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que dão certo. Porque às vezes dá certo, mas Deus não está mandando a gente fazer. Então é uma outra infantilidade a gente achar assim, aqui, olha que benção. O que foi, irmão? Aqui, estou arrebentando, tá funcionando. Mas pode estar funcionando sem Deus estar no negócio. Então nós fomos chamados, irmãos, para ouvir e para deixar Ele operar em nós. E a Bíblia fala isso, irmãos, que a esperança da glória é Cristo em nós. Então você aprende que na cruz nós entramos em Cristo, amém? Uma brecha na eternidade foi aberta. É como a brecha na arca, que Deus fala para Moisés, Moisés, constrói uma arca, e o juízo vai vir. E embora eu tenha um plano na vida do Noé, falei Moisés aqui, né? Do Noé, é importante que Noé entenda que o plano não é para ele. O plano é para ele dentro da arca. Porque se o plano é para ele, ele fica lá parado e diz, todo mundo vai afogar menos eu, porque Deus me ama. E quem que você acha que nessa história é a arca? A arca é a pessoa de Cristo, fendida, e dizendo, você quer salvação, você tem que entrar nela, não é? Da mesma forma que você entrar nela, você vai sair dela. Mas quando você sair dela, você sai para uma posição de governo, não é? Uma posição de novos céus e nova terra. Assim também, irmãos, assim como nós entramos pela fenda, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É preciso abri-lo totalmente para que a eternidade nos seja acessível. Não, olhar para Cristo e não entender que nós temos que estar nele, não pode ser chamado de evangelho, querido. E da mesma forma que entramos, depois que ele morre, um soldado fere e água e sangue sai. E ali a igreja começa a ser colocada para fora, para que depois de 50 dias venha receber o poder do Espírito Santo. Aleluia! E agora, segundo 1 João 5, versículo 8, 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. A igreja cheia de Deus, que estava em Cristo, agora, 50 dias depois, o poder do Espírito de Cristo está em nós. Você quer intimidade maior do que essa? Quando um homem está totalmente nela e ela está totalmente nele. Não é só ela que está nele, é ele que está nela. Existe uma junção que não se pode mais separar. Então, para esses que entram nessa fenda e que são orientados a subir a um lugar e vai lá e fica em Jerusalém, no cenáculo, no lugar alto, e recebam poder do Espírito. E aí foram vistas como línguas repartidas como de fogo, que pousaram em cada um deles. E aí, meu irmão, você já não está entendendo mais nada, né? É quando o Espírito, olha para cá, entra em você. E começa a gerar algo dentro de nós. E sabe o que ele está gerando dentro de nós? Irmão, me deixe fazer uma
alusão rápida aqui e um exemplozinho bem mais ou menos, né? Mas não quero com isso diminuir o Evangelho de Cristo. Mas você sabe quando uma galinha coloca um ovinho? E se você tivesse uma visão de raio-x e olhasse dentro do ovinho, você ia ver uma substância informe lá dentro. Então a galinha vai ficar chocando o ovinho. E ela vai deixar aquele ovinho debaixo do ambiente. Você sabia que quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava, esse pairava aí tem a ver também com chocar. Então a galinha fica ali. Olha, se o ovinho sai debaixo da galinha, o ovinho não vai cumprir o propósito dele, que é deixar de ser uma substância informe e se transformar, sabe em quê? A imagem daquele que o gerou. Então é dado ao ovinho a ordem: se submeta a esse chocar, para que esse chocar faça com que aquilo que é informe em você comece a tomar forma. Você sabe qual é a obra do Espírito Santo? É te chocar. Quem lembra de Maria? O que eu faço, Senhor? Sou virgem. Você está dizendo que vai vir o Espírito Santo, vai gerar o Cristo em mim? Mas eu sou virgem, nunca fui de homem nenhum. Como que eu faço? Descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai caminhar, Maria, debaixo dessa sombra. Então, enquanto você estiver debaixo dessa sombra, aquilo que está em você vai tomar forma. E é isso que acontece hoje. Então, nós precisamos andar debaixo do Espírito Santo. Por isso que não podia caminhar fora na nuvem. Se a nuvem para, a gente para. Se a coluna para, a gente para. Então, essa substância vai se tornando um ser igualzinho àquele que o gerou. E um dia, quando o pintinho estiver formadinho, sabe o que vai acontecer? Começa a bicar aquela capa, aquele tabernáculo em volta. E aí, o pintinho descobre, e o mundo inteiro descobre, que aquele tabernáculo era só o que protegia a glória que tinha dentro. E aí aquilo que está dentro se manifesta para fora. E aí quem gerou ele olha e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não foi só gerado, se submeteu ao trabalhar do Espírito, para que aquilo que um dia ele gerou pudesse formar. E aí, aquela voz que um dia falou assim: você é a minha delícia. Sabe o que vai acontecer? O filho vai dizer: e eu achei a minha delícia nos homens. União, reconciliação. Por que ele usa reconciliar? Porque você foi eleito nele. Irmão, olhe para mim, por favor, você foi feito para isso. Essa é a esperança da sua vocação. Nós estamos voltando para casa. Qual é o papel do ministro? Dizer: o que recebi do Senhor também te ensinei. A casa é lá, vamos para lá. No meio do caminho tem lugares que parece a casa, né? Você chega num lugar e fala: que bonitinho, mas aí alguém diz: não é ainda a tua casa. E aí você fala: amém, vou curtir aqui o que tiver que curtir, mas vou fazer uma tenda, não vou edificar uma cidade, porque eu sei que já já eu tenho que desfazer o acampamento, a nuvem vai, e quando a nuvem parar na casa, vai acontecer a mesma coisa que o Eliezer. Quem é aquele? É o meu Senhor. Aí acabou o ministério do Espírito, quando o Espírito entrega a noiva para o noivo.
Então, irmãos, escute uma coisa. Não pare antes do Espírito. Você sabe por quê? Deus falou para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. E aonde que ele falou isso? Na beira do mar. Mas preste atenção, a nuvem vem. E o povo vem. E de repente para na beira do mar. Sabe o que aconteceu, Wellington? A nuvem continuou. E eles pararam no mar. E aí vamos clamar. Deus fala: por que você clama? Se a nuvem foi, ainda que tenha um mar fechado na tua frente, toca, Moisés, pisa, porque a nuvem foi, então você pode ir. É por isso que ele falou para não orar. Não precisa orar. Se a nuvem for, você não ora. Você vai. Tem gente que ora quando não é para orar e não ora quando é para orar. Reconciliação. Para onde que você está indo, meu irmão? Para onde que nós como igreja estamos indo? O que deve consumir a nossa vida? Essa viagem vai terminar onde? Aleluia! Onde que vai terminar essa viagem, Danilo? Se não terminou ainda, continua de cabeça erguida, vai, o Espírito está indo, então eu vou. Está dando muito certo aqui, não se ensoberbeça, porque não é o teu destino. Está dando muito errado, não se preocupe, porque não é o seu destino. Não foi isso que Paulo falou? Sei estar abatido e sei também ter fartura. Quando eu estou abatido eu não murmuro, quando eu tenho fartura eu também não soberbeço. Por que, Paulo? Porque sabe, quando eu tenho tudo eu entendo, ainda não cheguei em casa. E quando eu não tenho nada eu entendo, eu ainda não cheguei em casa. Mas quando ele chegar em casa, aleluia. 2 Coríntios 5 diz que nós, ainda que essa casa, esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos do Senhor uma casa, aleluia, querido. Não feita por mãos humanas, mas preparada para nós nos céus, e isso vai revestir esse corpo de glória. Um pouquinho antes, Paulo diz: convém que o vaso seja de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas da glória que está dentro do vaso. Nós somos a delícia de Deus, irmãos. Nós somos a delícia do Filho. Aleluia, glória a Deus. Olha para o seu irmão aí, olha que sorriso que ele está dando. Fala, olha como que ele está sorrindo para você, meu irmão. Olha que alegria. O sorriso dele quer dizer assim: eu sou a delícia do Filho. Lindo, lindo, lindo. Aí ele nos ama, ele nos, sabe, ele está o tempo todo falando de nós. O Espírito de Cristo intercede por nós. Como? Com gemidos inexprimíveis. Pai, eles são a minha delícia. Pai, eles são a minha delícia. Pai, eles são a minha delícia. Quem entende isso não pode viver de qualquer jeito. Assim como o filho que entendia que era a delícia de Deus, não viveu de qualquer jeito. Quantas coisas têm nos parado, irmão? Hoje é uma boa noite para a gente deixar que essas coisas da terra fiquem para trás e prossigamos com ousadia a carreira que nos está proposta. Aleluia! Ouvindo isso aqui, você entende o que Paulo estava dizendo? Esquecendo-me do que para trás fica e avançando para aquelas coisas que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo para onde, Vitor? Eu fui vocacionado para ir. Eu estou indo para o destino que o Pai estabeleceu antes da fundação do mundo. Quantos não estão permanecendo? E há uma, irmãos, há uma advertência aqui. Se é que vocês vão permanecer, hein?
Nós aprendemos outro dia aqui com o irmão pregando, dizendo, cuidado com a semente que cai no meio dos espinhos, porque a que cai na pedra, no beira do caminho, nem nasce. Passa alguém, chuta, pronto, nem árvore dá. A que cai na pedra não tem raiz, não nasce árvore nenhuma. Mas a que cai no espinho, nasce árvore. Você lembra disso? Cresce, dá fruto, mas o fruto não permanece. Ei, olha para cá, você é a árvore, e o fruto é o Cristo dentro de você. É quando a gente sai, irmãos, debaixo da galinha, e começa a achar que os cuidados da vida, e olha, escute uma coisa, os cuidados da vida não combinam com o Espírito Santo. E aí, aquela substância informe começa, mas não termina. Por que não termina? Porque nós saímos debaixo da orientação, debaixo do cuidado, debaixo da nuvem do Espírito, debaixo de tudo que o Espírito quer. E aí, nunca vai virar um pintinho igualzinho a quem gerou. Ainda que um dia tenha sido gerado, não permanece. Riquezas desse mundo, cuidados dessa vida, seduções, afazeres. Agora me responde uma coisa. Qual é o pecado nos afazeres? Nenhum. Não tem problema nenhum você. Qual é o pecado? Marta chegou a dizer para Jesus, Jesus, não te incomoda ver essa mulher aí sem fazer nada e eu aqui fazendo um monte? Marta, Marta. Marta, Marta. Vem para debaixo do meu pé aqui, Marta. Quando você fica debaixo do meu pé aqui, a minha sombra, pensa numa pessoa debaixo do pé e a sombra dele em cima da pessoa. Sabe o que estava acontecendo com Maria? Maria estava sendo envolvida pela sombra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Vem para debaixo do pezinho daqui. Deixa a luzinha bater no meu corpo e você fica debaixo da minha sombra. Oh Maria, Maria, você vai caminhar à sombra do Altíssimo. Sabe o que Marta estava fazendo? Afazeres. Para Jesus. Para Jesus. Temos que ganhar o mundo. Temos que ganhar a lua, as estrelas, afazeres. A pergunta é, você não tem que ganhar nada que Deus não tenha mandado você ganhar. Porque quando você tiver que ganhar, Ele vai com você, você continua debaixo do pezinho dele e a sombra dele vai. E aí sabe o que vai acontecer? Você só ganha e só permanece quando você está debaixo da sombra daquele que está chocando você. Afazeres. Nas minhas andanças por aí, queridos, eu conheço pastores, apóstolos e um monte de coisa que você imagina aí, tudo cansado. Afazeres. Para Jesus. Você está ocupada com muita coisa, Marta. Só precisava de uma. Andar debaixo da minha sombra. Maria demais, querido. Irmã de Marta. As 3 vezes que você vê ela, tudo está no pé de Jesus. Essa vez, sabe qual foi a outra? Chegou na casa de Simão, o leproso, a festa bombando, pega um vaso enorme, 300 denários, sabe para onde que ela vai? Quebra, vai para os pés e fica enxugando com o cabelo. Sabe o que estava acontecendo? A sombra estava nele. Aí João capítulo 11, Marta sai, vai chamar ela. Quando ela encontra ele, sabe o que acontece? E Maria caiu aos seus pés. Tomara que toda vez que alguém for falar de nós,
nós estejamos debaixo da sombra dele. Imagine, irmão, aquele homem grandão, que nem o sol consegue, que brilha mais do que o sol, irmão. Só você ter uma ideia. Onde ele está, tem sombra embaixo. Mas os nossos afazeres são muitos, né? Por que você não estava com ele? Porque eu tinha o que fazer. Ei, eu não tenho nada para fazer, a não ser ficar aos pés dele. Ah, então você está falando que eu vou ser um vagabundo? Não. Você só me chama de vagabundo se você achar que Jesus vai ficar parado o tempo todo. Então eu fico nos pés dele. E quando ele andar, eu ando debaixo dos pés dele. E quando ele parar, eu paro. Você começa a falar isso para as pessoas e as pessoas falam assim: ah, mas eu vou ficar sem fazer nada? Desde que Jesus esteja parado, você fique parado. Mas eu trabalho e o meu pai trabalha até agora também. Então escute uma coisa, Jesus não está parado. Aleluia! Nós somos as delícias dele. Aprenda isso, querido. Amém? Glória a Deus. Irmão, outro dia eu falei uma coisa aqui, vou começar a terminar já. Eu falei assim, o que impede de você caminhar? O que impede de eu caminhar? Olhe para mim aqui. Se a gente tivesse assim num bate-papo bem amigo, e eu perguntasse para você, ou alguém perguntasse para você: ô meu irmão, o que te impede de caminhar? Aí o que você vai ouvir? Vai ouvir alguém falar assim: ah, cara, eu não tenho, eu sou gago. Moisés. Aí vai ouvir o Jeremias: eu não passo de uma criança. Aí vai ouvir o Gideão: ô complexozinho de inferioridade, o Gideão, né? Igual uns crentes que eu conheço. Eu sou menor, da menor tribo e da menor casa. Coitado de mim, ó vida, ó azar. Por favor, tenha pena de mim, Jesus. São desculpas, né? Qual seria a sua? Qual seria a minha? Hein? Pedro nega Jesus. A gente falou isso daqui outro dia. Marcos escrevendo, e ele diz: Maria, vai lá e busca, avisa aos discípulos e a Pedro, que eu vou para Galileia. Manda eles irem lá, para me esperar lá. Aos discípulos e a Pedro. E a gente sabe que esse a Pedro é o seguinte, né? Você manda os discípulos, o Pedro ia dizer: será que ele está falando de mim, gente? Neguei ele semana passada. Aliás, 3 dias atrás eu estava olhando dentro do olho do verbo de Deus e dizendo: nunca te conheci. Então, Jesus é cirúrgico aos discípulos e a Pedro, para não ter dúvida. E o Pedro falou: me chamou, eu vou lá. Mas Pedro já deve ter ido preparado, um monte de desculpa. Imagina a viagem. Eu vou dizer que eu neguei Jesus porque eu estou trabalhando muito. Afinal de contas, nós temos que ganhar um dinheirinho, né? Que o negócio está brabo, né, irmão? É a crise. Eu vou dizer que eu neguei a Jesus porque o pessoal lá da igreja não é legal comigo. Eu vou dizer que eu neguei a Jesus por quê? Porque eu não fiz teologia, não sou igual ao pastor. Eu vou dizer que neguei a Jesus porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou igual o Danilo. Eu vou dizer que neguei a Jesus porque eu não falo bem assim, igual o Gustavo. E foi com um monte de coisinha. Eu vou dizer que, já sei. Jesus vai entender. Ele vai entender. Que ele me ama tanto, gente. Eu vou dizer que neguei a Jesus porque eu tenho 2 filhos. E filho dá trabalho demais. Você não sabe a confusão que dá filho.
Não consigo fazer a obra de Deus com filho, não consigo. Já sei, vou dizer que neguei a Jesus porque meu marido é uma praga. E ele conhece aquela praga, ele conhece, que ele vê tudo, ele tem um olho que vê tudo. Então eu imagino ele chegando lá na Galileia com um bloco assim. Eu vou dizer que neguei a Jesus por causa da testosterona. Não consigo ficar sem fornicar. Consigo, rapaz. Negócio por dentro assim. Consigo. Pensa num cara que quer, mas não consegue. E ele entende. Foi ele que fez o homem. Bolão assim, ó. Justificativo. Chegou lá, cadê Jesus? Nada de aparecer. Vou pescar. Foi pescar. Noite toda, não pegou nada. A história você já conhece. Quando volta, está Jesus lá paradinho. Pega o bloquinho, bota no bolso. Se ele perguntar, eu estou cheio de justificativas. Traz uns peixinhos aí do que apanhou. Já estou fritando vocês aqui. Você aprendeu, né? Fritar mais. Coração. Peixinho para um, peixinho para o outro. Tinha acabado de negar. Acho que vai passar batido. Acho que ele esqueceu que eu neguei. De repente, Pedro, vamos dar uma volta. A carne de Pedro treme dos pés à cabeça. Aí ele bota o bloquinho assim atrás no bolso de trás, dá uma disfarçada. A hora que ele me perguntar, eu vou falar só um minutinho que eu anotei, porque são muitas coisas. E aí a memória é fraca, né? Sabe o que Jesus perguntou para Pedro? Jesus não pediu justificativa. Jesus falou, você pode ter todos os problemas do mundo, mas só há uma coisa que te impede de caminhar comigo. Você me ama, Pedro. Mas eu tenho... Para, Pedro. Quando você me amar, você vai ter tempo. Quando você me amar, teu marido não vai ser mais problema. Quando você me amar, teus filhos não vão atrapalhar. Quando você me amar, teu trabalho já não é problema. Quando você me amar, a depressão não é problema, a crise não é problema. Por isso eu não vou... Guarda o bloquinho, Pedro, guarda. Olha aqui. Você me ama, Pedro. Quem ama, irmão, vai até o fim. Porque entende que Ele se entregou para nos amar. E a única coisa que Ele quer de nós é que a gente devolva esse amor para Ele. Ele quer que a gente seja a delícia dEle. Você não tem medo de pregar isso não? Por quê? Porque aí os ministérios de cura da alma vão acabar. Acaba. Se você amar o Cristo, nunca mais você vai precisar de ficar ninguém alisando a tua alma, dizendo, vamos curar a tua alma. E os ministérios de desencapetamento? Acaba tudo. Igreja primitiva tinha ministério de libertação? Tinha? Você acha que tinha? Não. Tinha um pessoal que amava o Cristo. Quero ficar nesse lugar todo dia, queridos. Aleluia. Vamos ficar de pé agora para a gente terminar.